Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos agora a uma pequena matéria para você entender um pouco mais sobre as 13 colônias. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Agora sim, vocês aprenderam sobre as 13 colônias. Vamos agora a uma matéria com Douglas Moreira para saber o que motivou a Inglaterra a tomar leis abusivas das mesmas. Olá, estamos aqui com o historiador Daniel Gomes. Daniel, o que aconteceu depois da Guerra dos 7 Anos? Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra ficou militarmente, politicamente e financeiramente enfraquecida. Mesmo ganhando, ela teve que cobrar altos impostos das 13 colônias para recuperar suas riquezas, como a lei do chá, a lei do açúcar, chamadas leis intoleráveis. Essa foi a entrevista de Douglas Moreira. Agora vamos para um breve intervalo e voltaremos logo. Good job 4 weeks ago she used Veet wax strips. If only every feeling lasted as long. Veet Smoothness, a feeling that lasts. According to research, making fun of other people is the best kind of humor. Otto has nothing to add, because Otto is a long drink. There you are, looking just the same as you did last time I touched you. Here I am, inside the thought of you. Do you love him? And will that love be strong? Looks like we made it. Left each other on the way to another love. Estamos de volta. Agora vamos à escola Domingos Pimentel.
Pimentel para saber o que aconteceu depois que a Inglaterra aplicou diversas leis abusivas nas 13 colônias, com a professora Maria Helena. Olá, estamos aqui com a nossa convidada especial, Maria Helena, e ela vai contar um pouco mais sobre o tema que o nosso jornal está retratando. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Então, estou à disposição de vocês. Maria Helena, o que aconteceu depois que a Inglaterra aplicou as várias leis intoleráveis nas 3 colônias? Olha, a independência dos Estados Unidos, né, foi assim, uma forma violenta, né, com a guerra de independência. Então, em represália à agitação da colônia, né, o rei da Inglaterra, que na época era o Jorge III, né, ele promulgou em 1774 as leis repressivas conhecidas como atos intoleráveis. Ou seja, né, ele impôs essas leis, porque os colonos das 13 colônias, eles não aceitavam, né, as imposições da metrópole, que era a Inglaterra. Então, eles, assim, era toma lá da cá, né, meninas? Vocês sabem que eles resistiam a essas imposições, a essas leis repressivas. Depois ia acabar tendo uma grande revolta, né, que ia dar lugar à independência das 3 colônias. Exatamente. Então, assim, esses atos intoleráveis, né, que determinavam o quê? O julgamento na Inglaterra dos líderes da festa do chá, né, quando eles vestem de índios, né, e vários colonos vão até o porto e jogam todo o chá, né, ao mar. Eles estavam, assim, de uma certa forma, mostrando a sua insatisfação para a metrópole, né, porque eles não poderiam mais comercializar o chá com preço mais em conta para a população interna. Então, eles jogam isso tudo no mar. A Inglaterra implantou esses sistemas do chá nas 3 colônias e outras leis para eles continuarem a ganhar no lucro que antes as 3 colônias ganhavam, por causa que eles estavam financeiramente enfraquecidos por causa das guerras de 7 anos que aconteceram anteriormente. Exatamente. Então, para reprimir ainda mais, o rei da Inglaterra, né, ele fecha o porto de Boston, né, e além disso, ele exige uma indenização por todo o chá destruído e jogado ao mar, e faz também a ocupação militar, né, na colônia de Massachusetts. E ele dá também uma punição aos agressores, né, de funcionários e prédios públicos na metrópole, porque os colonos realmente, gente, eles não aceitavam, né, pacificamente, de maneira alguma, essas leis repressivas. Os dois então, lados estavam brigando, então, não deixou barato. Porque exatamente. Eles se revoltaram, a Inglaterra também se repreendeu bastante. Exatamente. Então, assim, foi um confronto mesmo, né? Então, assim, nesse clima de enfrentamento entre colônia e metrópole, o que acontece? Alguns intelectuais inspirados pelas ideias iluministas, né, começaram a defender a autonomia da colônia e a luta pela independência, né, meninas e meninos? Então é aí que eles vão formar na Filadélfia, né, que é uma das colônias americanas, o primeiro, né, Congresso da Filadélfia. E aí eles aprovaram lá, né, a interrupção do comércio com a Inglaterra até que os ingleses pudessem suspender esses atos intoleráveis. Então, sim. Exatamente. E mesmo assim a Inglaterra também não se rendeu. Aí o que eles fizeram? Um segundo congresso, né, na Filadélfia. E o que foi resolvido nesse segundo congresso, né, na Filadélfia? Eu acho que eles, depois, eu não sei se é nesse momento, mas quando eles criam o documento da independência, ela ainda não é reconhecida imediatamente pela Inglaterra, ainda há muitas batalhas depois desse documento. Exatamente. Então, não a independência dos Estados Unidos, que se deu no dia 4 de julho de 1774, né, 1776, não tiveram assim a independência logo de imediato. Por quê? Porque eles tiveram que lutar bastante ainda, né, para conseguir a independência. Então, eles só concretizaram a independência após muita luta, né, contra a metrópole, que no caso a Inglaterra.
E ao concretizar essa independência também, eu acho que eles deram muito apoio a uns países que também estavam sendo colonizados, eu acho que eles deram um esforço para eles também proclamar sua independência. Tipo assim, um exemplo, eles vieram na independência dos Estados Unidos para eles conseguirem a independência deles. Exatamente. Então, assim, até mesmo a França, né? Teve como exemplo a Revolução, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana contra a metrópole Inglaterra. Então foi a partir, né, disso que outras nações, outros territórios, né, ou seja, outras nações mesmo, conseguiram a sua independência, influenciados pelas ideias iluministas, como vocês já disseram. Isso mesmo. Então, depois das tantas guerras assim, os Estados Unidos finalmente conseguiram que a Inglaterra reconhecesse a sua independência. Isso, então eles promulgaram, né, fizeram a redação da Declaração de Independência, e quem fez a redação da Declaração de Independência foi o Thomas Jefferson, né? E ele futuramente viria a ser o terceiro presidente dos Estados Unidos, né? Porque, na verdade, o primeiro presidente foi George Washington, o segundo eu não me lembro, e o terceiro foi o Thomas Jefferson. Então, a capital dos Estados Unidos é Washington, leva o nome do primeiro presidente? Exatamente, exatamente. E aí eles fizeram, né, a Carta Magna para o país recém-independente, né? E a Carta Magna é o quê? É a Constituição, onde que é a lei maior de cada país, onde que tem os direitos e os deveres dos cidadãos. Mas como vocês já falaram, essa Carta Constitucional, né, houve um limite à cidadania, né, Fernanda, Débora, né? Por conta das constituições, nem seria para todos, os índios, as mulheres, ainda tinha muito que lutar para conseguir a Constituição. Índios, mulheres, escravos. os negros, né, escravos, que vieram conseguir a sua independência 70 anos mais ou menos depois. Então realmente, né, não foi de imediato. E a Constituição é considerada a lei maior de um país, que todos os outros estatutos, todas as outras leis têm que obedecer à Constituição, que é a lei maior do país, né? Bom, eu acho que era essa a mensagem que a gente queria passar para o nosso telespectador sobre um resumo mesmo da história da independência dos Estados Unidos. Muito obrigada pela entrevista, Maria Helena, e voltamos para o estudo do Jornal Escola Domingos Pimentel. Obrigado pela entrevista, Maria Helena. Depois de tantas guerras entre a Inglaterra e os Estados Unidos, eles finalmente conseguiram que a Inglaterra reconhecesse a Declaração de Independência. Era agora os Estados Unidos um país independente. Porém, essa independência não era para todos os cidadãos e ainda existiam muitas exceções. Vamos agora com a repórter Thaís Mendes sobre esse assunto. Joel, você poderia nos contar por que a cidadania dos Estados Unidos não era para todos? Essa cidadania não era para todos porque só os mais ricos tinham poder. As mulheres, os indígenas e os ex-escravos não poderiam adquirir propriedades, muito menos votar. Voltamos ao estudo. Obrigado pela audiência. O nosso jornal vai ficando por aqui. Até mais. Eu vou esperar um pouco. Tá gravando? Tá mesmo? Nossa, você é burra demais. Mas que raiva! Bom dia. Bom dia. Essa é a terceira edição do Jornal Escola. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Você vai ver agora uma pequena matéria sobre como conheceu as 13 colônias. Eu errei, porque eu não sei o que ele tá falando. Eu tô falando você abaixada. Gente, eu não vi, tava gravando. Ah não, Fernanda, fala sério. Vai deixar sair, ok? Ficou baixo. Pera aí. Não, é assim. Quando você me desse trem? Começar assim. Será que o Douglas vai se casar? Não vai casar com a Ellen. Estamos aqui com o historiador Daniel Gomes. Daniel. Joel, você poderia...